Jogador do São Paulo é indiciado por crime, rapaz. É, bagulho doido. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação também sobre o mercado da bola. Hoje tem Tricolor em campo, São Paulo e Vasco. Vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Hoje tem Tricolor em campo, acabou a data FIFA, né? Hoje é dia de rodada de campeonato brasileiro. Também já é a última aí, porque vai ter a parada para o Super Mundial, tá? Hoje tem São Paulo e Vasco. Ontem, na quarta-feira, o São Paulo fez seu último treino, né? O Zubeldia encerrou a preparação para o jogo de hoje. E vamos falar sobre o treino de ontem, tá? Ainda porque temos aqui informações, tá? Alguns detalhes importantes aqui para a gente comentar sobre o treino de ontem. Vamos lá. O São Paulo finalizou nesta quarta-feira a preparação para o confronto contra o Vasco nesta quinta-feira no estádio do Morumbis. Em meio a desfalques, o técnico Luiz Beldia pode ter novidades contra o time carioca, tá? A primeira, né, a super novidade é o Dineno, né? Já chegou, já tá no bid, foi apresentado e tudo mais. Já inscrito pelo clube, Juan Dineno treinou durante todo o tempo, tá, desta quarta-feira, e pode ser uma novidade na lista de relacionados, tá? Então ele treinou, tá, participou de todo o treino ali com o elenco do São Paulo e vai estar à disposição para o jogo aí de hoje. Inclusive, tá, o São Paulo, né, sempre posta, São Paulo, todos os times postam aquela arte, né, aquela chamada para o jogo no dia do jogo. E eu não sei se vocês já perceberam, mas aquela arte que o São Paulo posta, né, sempre tem um jogador na capa. O jogador na capa, ele sempre é titular nos jogos. Não sei se vocês já perceberam isso aí, tá? Todo jogador na capa, tá na chamada ali pro jogo, tá naquele post lá que o São Paulo faz. Todo jogador na capa é titular no jogo. Não sei se vocês já perceberam isso aí. E o São Paulo, no jogo de hoje contra o Vasco, postou lá a chamada pro jogo com o Juan Dineno na capa. Será que o Dineno já vai ser titular já no primeiro jogo? O cara acabou de chegar, né? Treinou terça, treinou quarta, já vai pro jogo como titular. Enfim, eu ficaria surpreso, né? Mas tem essa questão ainda de que todo jogador tá na capa, começa o jogo aí entre os titulares, vamos aguardar, tá bom? Já o Bobadilha, que esteve em campo na partida contra o Brasil na terça-feira, participou das atividades no gramado, tá? O Bobadilha, por ele ter jogado aí na terça-feira contra o Brasil, ele jogou meia hora contra o Brasil e o jogo contra o Brasil foi em Itaquera, né? Foi em São Paulo. Então ele jogou pouco e nem vai viajar de novo, né? Porque ele já jogou em São Paulo, então não tinha desgaste de viagem, que não sei o que. Então, acho que por isso ele deve ir pro jogo, né? Ficar no banco de reservas ali e ser uma opção, tá bom? O Matheus Alves, por sua vez, também se reapresentou após defender a seleção brasileira sub-20. Mas em função da longa viagem, ele não participou do treino, tá? Então, o Matheus Alves já, nesse momento, ele estava no Egito, né? Fazendo alguns amistosos com a seleção, então é uma viagem muito longa e por isso ele nem treinou. O que é completamente diferente do Bobagiro, né? Que jogou na terça, mas foi em São Paulo. Jogou pouco. O caso do Matheus Alves é o contrário, né? Ele foi titular no último jogo e a viagem é muito longa, por isso ele não treinou. O Ferrarese, tá, rapaz? A apresentação dele aí, a reapresentação dele estava marcada aí para ser ontem à noite, tá? Então, ontem à noite aí, né, era a previsão para ele poder chegar em São Paulo. Então, ele nem treinou, ele nem estava em São Paulo ontem na hora do treino, tá? A previsão era para ele chegar aí só à noite, então, mais um também que se for pro jogo ou for pro banco, né, vai sim treinar aí, né? Enfim, acho que o Ferrarese também por ter chegado ontem à noite, acho que também não vai pro jogo de hoje aí contra a equipe do Vasco, tá? Treinando sem restrições após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, o garoto Luca pode ser uma novidade entre os titulares. A dúvida do Zubeldia é se mantém a dobra de laterais pela esquerda com Wendel e Enzo Dias ou se entra em campo com o Luca na ponta, apostando em uma escalação mais ofensiva dentro de casa. A gente já comentou isso aqui também no treino da terça, né, e segunda-feira também, que a dúvida era essa, dobra de laterais com Wendel e Enzo ou ele já põe o Luca desde o início, né? E até agora a gente não tem essa informação de quem deve iniciar aí, né, entre os 11 iniciais. A dúvida, né, vamos ver se vai ser informação durante o dia ou se vamos saber só uma hora mesmo antes de começar a partida aí contra a equipe do Vasco, tá? Marcos Antônio
continua como uma incógnita para o confronto, apesar dele ter participado de uma corrida no gramado nos últimos dias. O volante trata de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Eu não estou com expectativa do Marcos Antônio voltar não, né? Ele realmente só deve voltar a jogar aí em julho, né? Quando voltar os jogos aí, depois da pausa para o Super Mundial. Belezinha, meu parceiro? Bom, rapaziada, mudando de assunto aí, São Paulo que tá aí renovando aí muitos contratos de jogadores de Cotia e renovou mais um, ó. São Paulo assina com meia e garante segurança com multa de 254 milhões de reais. Em continuidade às assinaturas e garantias contratuais para manutenção das joias de Cotia, o São Paulo assinou um contrato profissional com o meia Leonardo Amaro, que hoje atua no Sub-20 da equipe do São Paulo. O garoto chegou em 2024 no Juventude e vem agradando muito, tá? Informação que trouxe aí o blog do São Paulo, tá? Leonardo Amaro, aí tá, chegou no ano passado do Juventude e assinou o seu contrato profissional com o São Paulo, né? Tem uma multa agora de 254 milhões de reais, já comentou muito em outros vídeos aqui com vocês, né? Que o São Paulo tá passando aí por um momento aí de renovar vários contratos aí de jogadores das categorias de base, tanto do Sub-17 quanto do Sub-20, né? Alguns têm contrato acabando, São Paulo já quer renovar, alguns têm a multa baixa, São Paulo já renova para ter uma multa, né, maior aí para não correr risco de ninguém chegar a pagar a multa e levar o garoto, como era parecido com o caso do Lucas Ferreira, né? Tinha até um contrato, né, longo com o São Paulo, mas tinha a multa muito baixa para o futebol brasileiro, né? Então o São Paulo tá passando por esse momento aí de renovar, né, com vários jogadores aí, né, cara, para ter uma multa maior e não correr risco, né, de perder aí os garotos de Cotia, belezinha? Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos entrar agora num assunto sério, complicado aí, que é a situação do Bobadilla, tá? Vocês vão lembrar que teve aquela situação lá do jogo contra o Tadieres, né, com o Navarro, tinha marcado, né, pra ele ir pra delegacia para esse depoimento, 2 vezes ele não foi, nenhuma das 2 vezes, aí depois foi marcado aí pra ele ir depois da parada, depois da FIFA, né, e ele fez isso ontem. Ele jogou na terça-feira com o Brasil e ontem, na quarta-feira, ele já foi aí prestar o seu depoimento, tá? Bom, vamos lá, vou ler aqui a matéria do GE para vocês. Temos aqui alguns pontos importantes. O volante Bobadilla do São Paulo foi indiciado pelo crime de injúria racial contra o jogador Miguel Navarro do Tadieres. Então, ele foi indiciado aí, tá, por um crime de injúria racial. O Bobadilla prestou depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira após ter sido intimado. O delegado Rodrigo Correa Batista explicou que o jogador do São Paulo não apresentou nada que mudasse o rumo das investigações. Ele fala negociações, ó, das investigações aí, tá? O delegado Rodrigo Correa Batista, quem tá aí, né, no caso do Bobadilla, ele falou o seguinte, abre aspas. Ele compareceu e esclareceu todos os pontos que foram questionados, mas os elementos realmente recaem contra ele. A versão da vítima é corroborada por testemunhas. O Bobadilla não apresentou nenhuma testemunha que pudesse afastar a credibilidade que temos de outras testemunhas que são os jogadores do Tadieres. Então, por esse motivo, ele foi indiciado pelo crime de injúria racial, fecha aspas aí, para o delegado Rodrigo Correa Batista, né, falando sobre o Bobadilla, falou que ele foi lá, né, foi questionado, ele respondeu tudinho, bonitinho, só que os elementos recaem tudo contra Bobadilla, entendeu? Então, ele não levou também nenhuma testemunha, né, o Miguel Navarro, que é o jogador do Tadieres, levou testemunha, né, que são os jogadores do Tadieres, e o Bobadilla não levou ninguém, entendeu? Então, tudo aí, né, como o próprio delegado foi com as palavras que ele mesmo usou, tudo aí tá recaindo contra o Bobadilla, né? E por esse motivo aí, né, cara, que, né, tá tudo contra ele, ele foi indiciado aí por crime de injúria racial, né, cara? Então, uma situação bastante complicada aí. Lembrando, né, só pra quem não viu ou não lembra, né, ou tá em nada, sabe nem o que tá acontecendo, segundo o depoimento de Navarro, o Bobadilla disse que ele era um venezuelano morto de fome, tá? Foi o que ele falou aí, né, segundo o Miguel Navarro, foi o que o Bobadilla falou aí pra ele.
casos de xenofobia são enquadrados como crime de racismo pela legislação brasileira, tá? Então, só para quem aí tá dormindo, tá em nada, nem lembra o que aconteceu, nem tá ligado o que aconteceu, até porque já tem alguns dias, né? Foi no jogo com o Tadjeri isso aí, né? Depois da São Paulo jogou contra o Bahia, teve data FIFA, então já tem alguns dias aí em relação a essa situação aí, né, rapaziada? Então, muito complicado isso aí. Gabriel, o que vai acontecer agora? Tá aqui, ó. O próprio delegado, tá, falou o seguinte, abre aspas. O inquérito está em fase final de tramitação. Concluindo o inquérito, é encaminhado ao Poder Judiciário. O Ministério Público tomou conhecimento dessa investigação e pode promover uma ação penal contra Bobadilla. Fecha aspas aí, tá? Para o delegado. Então essa situação, tem que aguardar aí o inquérito, né, que está em fase final já, aí como o delegado falou, e aguardar. Tem mais algumas situações aí para acontecer, pra gente saber se ele vai ter aí uma ação penal contra o Bobadilla ou se não vai ter, né? Situação complicada aí, né, cara, após ele prestar depoimento ontem aí na delegacia. Então, situação aí, rapaziada, não tá muito legal pro nosso querido Bobadilla, não, né? O negócio aí não tá legal aí pro lado dele. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Mas tudo aí, né, como o próprio delegado falou, né, que eu tô falando, todos os elementos aí, né, cara, de tudo vai contra o Bobadilla. Então a situação é realmente aí bastante complicada. Vamos aguardar e saber aí o que vai acontecer, né? Mas ele prestou depoimento e foi aí indiciado, né, por um crime aí de injúria racial. Situação muito complicada aí pro nosso querido Bobadilla, belezinha? Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre o mercado da bola. Informação do Alexander Vieira. Com a contratação de Juan de Neno, o São Paulo freia a proposta por Carlos Vinícius e desiste momentaneamente da contratação do centroavante. Há o entendimento que o modelo do negócio com o de Neno faz mais sentido para o cenário financeiro do clube atualmente, tá? Então, por causa da parte financeira, e o São Paulo, né, freou, né, desistiu aí por enquanto da contratação do Carlos Vinícius, né? E por causa da parte dele, isso aqui é até meio óbvio, né? O Didene estava jogando no Cruzeiro, vinha de uma lesão grave, tá? Perdeu espaço no time do Cruzeiro, né? Evidentemente que ele não iria, né, e não vai ganhar um salário. Carlos Vinícius queria. O Carlos Vinícius estava na Premier League, no Fulham, né? Então é óbvio aí, né, o cara estava jogando na Europa, Premier League, então é óbvio que ele vai ter aí uma pedida salarial muito alta. O próprio blog do São Paulo trouxe informação que ele pediu um salário que hoje é incompatível para o São Paulo pagar, tá? Que hoje o São Paulo não tem condição de pagar, é um salário que o Carlos Vinícius pediu, então, pela parte financeira, né? E deu certo com o dinheiro no São Paulo, freia aí, né? As conversas, das negociações que tinha com o Carlos Vinícius, porque o cara realmente pediu muita grana aí, e o São Paulo não tem condição de pagar aí pro Carlos Vinícius o que ele pediu, né? Enfim, desde o início, a gente até comentou aqui com vocês, a gente sabia que essa situação do Carlos Vinícius seria mais difícil, porque ele estava aí numa situação que era boa pro São Paulo, que o São Paulo estava buscando, que era o quê? Jogador livre, né? O São Paulo vai lá, acertava um salário com ele e acertava as luvas, né? Mas, evidentemente, que o salário que ele queria era muito alto, acho que ninguém tinha dúvida disso, né, cara? Porque jogador na Europa, Premier League, cara, vai querer ir receber um salário muito alto, isso é normal, né? E acabou que não deu certo aí por causa disso, belezinha? Rapaziada, olha só essa informação que saiu aqui, rapaz. O Newcastle anunciou a saída dele, Jamal Lewis, tá? De 27 anos aí, após terminar o seu contrato em junho. O lateral disputou apenas 36 partidas na temporada, pelo clube perdeu espaço, tá? Então tá aí, Jamal Lewis, que estava recentemente em São Paulo, está livre no mercado. Eu faço a pergunta pra vocês, vocês aceitariam o Jamal Lewis de volta no São Paulo? Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa aqui foi uma das contratações mais aleatórias e bizarras que eu já vi o São Paulo fazer. Contratação sem nem pé nem cabeça. Vocês vão lembrar que o São Paulo, na janela do meio do ano passado, queria um volante e o Jamal. Trouxe o Jamal e o Sancho Longo. Os caras tentaram uma porrada de jogador, não conseguiram ninguém. Aí o Jamal foi o que deu. Ih, foi esse aí que deu o único Jamal Lewis, então trai ele aí pra dizer que trouxe alguém. Foi desde então a contratação do Jamal. Tentaram 300 jogadores, não conseguiram ninguém. Aí arrumaram o Jamal Lewis lá no Newcastle, né? Ele que é irlandês, né? Então foi uma contratação aí sem nem pé nem cabeça. Agora ele tá livre aí, né, cara? Depois de deixar o Newcastle, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.